Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. E passo a palavra agora ao segundo debatedor, que é o delegado federal Antônio Raiol. Por favor. Bom dia a todos, obrigado pelo convite que foi feito pelo professor João Ricardo Moderno, pelo Dr. Cleiton, que são os organizadores desse evento. Eu quero começar dizendo que eu concordo com tudo que disse o Dr. Witzel, e eu tenho certeza que essa plateia aqui, infelizmente, não é uma amostragem do eleitorado, porque essa plateia aqui, pela sua qualificação intelectual, são pessoas mais cuidadosas na hora de votar. O problema é a totalidade do eleitorado, que infelizmente, eu acho que nós vamos demandar alguns anos ainda com muita educação até que o eleitorado se conscientize da importância do que falou o Dr. Witzel aqui, de valorizar o voto e saber escolher bem. Enquanto isso, nós temos que ir nos virando como podemos diante do que nós estamos vivendo hoje. E eu quero começar aqui dizendo o seguinte: existe uma lenda segundo a qual um sapo atirado em uma panela de água quente, ele salta imediatamente e se salva. Mas se ele for colocado numa panela de água fria, ele pode ser cozinhado lentamente até a morte. Nós estamos sendo cozinhados lentamente. E nós estamos nos habituando perigosamente com o cotidiano que nós estamos vivendo. No começo do mês de julho, deste mês de julho, a revista Veja destacou 16 profissionais divididos em 8 duplas, cada uma com um jornalista e um cinegrafista. Eles tinham a missão de, durante 48 horas, acompanhar o cotidiano de delegacias de polícia e de unidades da Polícia Militar do município do Rio de Janeiro, não do estado, do município do Rio de Janeiro, para traçar uma radiografia do que acontecia. A missão começou às 20 horas de uma sexta-feira, dia 1º de julho, e terminou às 20 horas de domingo, dia 3 de julho. O resultado foi publicado na próxima edição da revista Veja, e durante 48 horas, 27 pessoas foram assassinadas no município do Rio de Janeiro. Nas mesmas 48 horas, na Síria, 70 pessoas foram assassinadas. E aí devemos levar em consideração que a Síria hoje é provavelmente o lugar mais perigoso do mundo para alguém estar lá. O governo, as tropas do governo lutam contra vários grupos armados que querem derrubar o governo, e vários desses grupos armados lutam entre eles, além dos bombardeios que os russos fazem em quem é contra o governo da Síria, e os americanos e aliados fazem no Estado Islâmico. Então, é um caos total. Basta fazer uma operação, uma regra de 3, vamos ver aqui, o Rio de Janeiro, o município, tem 6,5 milhões de habitantes. 27 assassinatos. A Síria tem 22 milhões de habitantes, 70 assassinatos. É mais fácil ser assassinado no município do Rio de Janeiro do que na Síria. Exatamente. Então, aqui nós já estamos a ponto de, chamar tropas da ONU para vir para cá, para nos ajudar. Porque nós temos uma política de segurança pública desastrada, que vem sendo conduzida por uma pessoa que, inclusive, eu não tenho nada contra ele, o conheço há 40 anos, mas ele está há 10 anos no cargo com uma equipe e deve ser o fracassado mais bem-sucedido do mundo, porque ele está há 10 anos colecionando um fracasso atrás do outro, pelo menos... Sim, pelo menos ele merece já talvez um lugar no Guinness Book. 10 anos, então um fracassado, mas bem sucedido. E aqui o Dr. Witzel me lembra acertadamente, eu ia falar isso, a responsabilidade é que quem o colocou lá e quem o mantém lá. Eu assino embaixo de tudo que disse o Dr. Marcelo Itagiba, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, com quem tive a honra de trabalhar junto. Se um dia eu tiver alguma parcela de poder, o Dr. Itagiba está nos meus planos. Da mesma forma que, se ele tiver algum poder, eu estou nos planos dele, porque nós pensamos igual e nós sabemos, nós temos ideias que eu e ele concordamos que são ideias que podem funcionar, o caso da força-tarefa, o envolvimento de todos,
E o doutor Itagiba, quando foi secretário de Segurança aqui no Rio de Janeiro, talvez tenha sido a gestão em que mais a Polícia Judiciária prendeu criminosos. Eu digo isso pelo seguinte: não adianta você investir pesadamente em policiamento preventivo, policiamento ostensivo. Porque a polícia ostensiva, ela prende em flagrante quem é encontrado cometendo o crime. E o criminoso age no ponto cego. Não é possível colocar um policial em cada esquina. Então, claro que o criminoso vai procurar agir onde não há a presença do policiamento ostensivo. Isso significa que quem vai tirar criminosos de circulação, aquele que não é preso em flagrante, é a polícia judiciária, a polícia civil, é a investigação, é a inteligência. As comunidades carentes foram transformadas em verdadeiras fortalezas por quadrilhas de narcotraficantes fortemente armados, vendem cocaína e maconha. Espera lá, como é que a cocaína e a maconha chegam lá? Porque não são produzidas ali. Da onde vêm os fuzis? Da onde vem a munição? Existe toda uma estrutura, toda uma organização de abastecimento desses traficantes. E quem é que vai desbaratar essas organizações? A inteligência, a polícia judiciária, no caso a polícia civil, estadual, a polícia federal. E eu posso afirmar que a polícia civil, ela tem competência, tem qualidade no seu trabalho. E a prova disso é que toda vez que acontece um crime de grande repercussão, invariavelmente, em poucos dias, a polícia carioca identifica, coleta provas e prende. Então, qual é o problema? É a falta de recursos para fazer isso em todos os trabalhos. Mas, politicamente, os governos têm investido pesadamente em policiamento preventivo porque dá mais visibilidade política. E investir em inteligência, em polícia judiciária, em polícia técnica, isso não dá visibilidade, isso não dá voto. Quando você enche as viaturas de fuzis, o povo olha aquilo, agora sim, agora nós vamos dar jeito nisso aí, porque agora a polícia tem bastante fuzil, e nós sabemos que, infelizmente, alguns desses policiais foram precariamente treinados para usar aquele armamento. Talvez alguns não tenham nem sido treinados. E um dia desse eu assisti uma cena que de longe, 3 policiais militares, cada um com uma arma no coldre e um fuzil. E estavam tentando algemar um sujeito, mas faltava a mão, né? Porque tem o fuzil para segurar, então bota o fuzil para lá, bota o fuzil para cá. Quase que eu fui lá me oferecer, eu boto a algema neles aí, porque vocês estão segurando tanta arma que não tem como fazer isso. Porque há esse investimento. As UPPs são um exemplo de investimento equivocado em policiamento preventivo. Desde o começo, as pessoas que conhecem ou que estudam o assunto já sabiam que não tinha como dar certo. Não tinha como dar certo. Primeiro, porque não é possível colocar uma UPP em toda a comunidade carente. Segundo, porque a política é o seguinte: vamos colocar uma UPP, então anunciam com 15 dias de antecedência, com bastante estardalhaço, batendo tambores. Olha, vamos colocar uma UPP dali. Para quê? Para que os criminosos saiam dali. Aí vão todos para Niterói, infelizmente. Vão todos para outros municípios. Aí coloca o PP. E desde o começo o secretário de Segurança disse: nós não estamos aqui para combater o narcotráfico. Mas como? Não é polícia? O tráfico é crime? Então é para fazer o quê? Uma grande cenografia, uma grande alegoria, um grande outdoor eleitoral. À medida que os traficantes perceberam que aquele tigre não era tão feroz assim, começaram a voltar para as UPPs, para as áreas onde há UPPs. É por isso que acontece isso. Você anda 50 metros, depois da UPP está cheio de traficante armado ali. E o que fazer? Volto a dizer, não é parar de investir em policiamento preventivo. Investir em policiamento preventivo e investir também em polícia judiciária, polícia civil, investigação, inteligência, que é quem tira os criminosos das ruas. Uma outra política eficaz que é absolutamente relegada: investimento em prevenção à dependência química, investimento em recuperação de dependentes. O governo praticamente não investe. Eu falo isso, eu sou membro do Conselho Municipal Antidrogas do município do Rio de Janeiro há 12 anos. O Conselho tem a presença de juízes, promotores, profissionais da saúde, profissionais da área psicologia, profissionais de várias áreas. E nós lá ditamos as políticas municipais para a prevenção à dependência química e para a recuperação de dependentes, com extrema dificuldade, porque não há verba. Por que não há verba? Porque quando o mau político, investe em repressão, ele tem números para apresentar.
ele tem quantidades de armas, quantidades de drogas, quantidade de dinheiro apreendido, quantidades de corpos empilhados de traficantes, quantidade de traficantes presos. Aí o povo viu, o governador, e olha, tá. Quando você investe em prevenção à dependência, você não tem. Como é que eu vou provar quantos adolescentes deixaram de ser dependentes por causa de um trabalho que foi feito? E eu estou vendo aqui uma das pessoas que mais entende do assunto, sentada aqui numa das primeiras filas aqui. Não há interesse político em investir em dependência química. E é uma política que funciona. A médio prazo, você diminui o contingente de usuários, diminui o contingente de consumidores, diminui o poder do traficante que vem de quem compra a droga. Isso é meio perigoso de falar, mas é verdade. O poder do traficante sai do bolso do dependente químico. E investir também em recuperação de dependentes, dos que querem ser recuperados, porque não existe recuperação de dependente que não quer deixar de ser dependente. Aí você faz um trabalho de assistência à família do dependente para ajudá-la a convencer o dependente a tentar deixar de ser dependente. E esse trabalho funciona quando é feito. Há que haver investimento nesse aspecto. Infelizmente, não dá muita visibilidade política e por isso é relegado. Mas eu não me lembro quem foi que disse que o bom político, o estadista, né, ele pensa na próxima geração. O mau político, ele pensa na próxima eleição. E aí nós temos que conviver com essas políticas equivocadas, a conviver com a corrupção, que não é só a corrupção de botar o dinheiro no bolso, é a corrupção de deixar de lado os verdadeiros interesses para visar apenas o resultado da próxima eleição. Então, como eu disse no começo aqui, há muita coisa que pode ser feita. Nós podemos ganhar essa guerra sim, mas nós temos que fazer o trabalho que deve ser corretamente. Nós temos que investir corretamente. Eu não vou me alongar nesse tema, porque o doutor Itagiba foi muito cirúrgico aqui, e ele falou exatamente o que é que deve ser feito. Aí, por que é que não é feito? Política barata. O governador Sérgio Cabral se reelegeu com a bandeira da UPP. Elegeu seu sucessor com a bandeira da UPP. Hoje, o projeto da UPP começa a desabar, como já era previsto, e nós temos esse estado de guerra. É verdade, é um estado de guerra instalado na cidade, onde policiais são caçados. Quer dizer, o criminoso comum, o que ele quer é obter vantagem pecuniária e sair impune. O que ganha um criminoso atirando num policial de folga pelas costas de uma esquina? Nada. Virou uma questão de guerra, na medida em que a polícia, nós achamos que a polícia vai ganhar a guerra matando o bandido também acha, então também vou tentar ganhar essa guerra matando a polícia. E nessa brincadeira a população no meio do fogo cruzado. Então há sim solução para o problema, investimento em inteligência, constituição de forças-tarefa, porque é um momento emergencial que exige medidas extraordinárias. Agora, o problema é ter vontade política, é ter político competente, que saiba, que dê ouvidos a quem sabe fazer alguma coisa e não mantenha políticas, como eu disse aqui, uma coisa incompreensível, uma política que há 10 anos vem mostrando que não funciona, pelo contrário, piorou. Eu, como morador de Niterói, e sei aqui que há vários moradores de Niterói presentes aqui, houve um tempo em que o Rio de Janeiro já tinha esse problema, e que quando nós pegávamos a ponte, cheguei em Niterói. Hoje não, hoje isso acabou. Hoje o niteroense é tão aterrorizado quanto o carioca. Hoje não há mais lugar em Niterói mais perigoso, nem horário mais perigoso, qualquer lugar, qualquer horário é perigoso. Por quê? Porque os criminosos espantados pela UPP migraram para Niterói e transformaram Niterói no inferno. Se a implantação da UPP tivesse sido acompanhada de um prévio trabalho de maciço de inteligência, no sentido de investigar quem são os criminosos e prender esses criminosos, isso não teria acontecido. Da mesma forma que não existe uma determinação de um trabalho pesado em cima das organizações que abastecem esses traficantes. Abastecem com cocaína, com maconha, com armamento, com munição. Esse trabalho não existe.
Pode existir, volto a dizer, nós temos uma polícia civil de qualidade que precisa de recursos para trabalhar. E está sucateada. A Polícia Civil está sucateada. A Polícia Militar também. O 12º Batalhão da Polícia Militar tem menos de 900 homens para patrulhar Niterói e Maricá. E segundo a ONU, a relação deve ser de um policial para cada 450 habitantes. O que significa que o município de Niterói, com 500 mil, deveria ter 1.200 policiais. E não tem nem 900, que não são só para Niterói e Maricá. E agora 150 homens estão saindo do 12º Batalhão e sendo emprestados para o Rio, para as Olimpíadas, porque os gringos vêm aí. E nós temos que dar segurança para os gringos. E quando os gringos forem embora, aí nós que nos viremos, aí cada um por si, cada um que se salve do jeito que puder. E a Polícia Civil está sucateada. Eu, há alguns meses atrás, por uma circunstância da vida, eu acabei efetuando uma prisão, fui auxiliado, a minha mulher chamou uma viatura, os policiais militares vieram, nós pegamos a ocorrência, eu aposentado já, mas não estou morto. Então, levamos a pessoa presa em flagrante para a delegacia da área, 81ª Itaipu. E chegamos lá e não é aqui não, porque tem que levar para a concentradora de flagrantes. Então eles pegam 4, 5 delegacias e nomeiam uma para ser a concentradora de todos os flagrantes. Por quê? Falta de gente. Quando eu chego na 7h30 DP Icaraí, cheguei lá às 16 horas, saí de lá às 22 horas. E os policiais também. Então ficou ali uma viatura com 2 policiais, ficou desguarnecida a área lá, todo mundo aguardando, porque havia uma fila de ocorrências. E a delegada ainda falou para mim, doutor, foi rápido porque eu sou colega da Federal. Meu Deus. Eu falei, foi rápido, foi rápido. Então, as coisas estão desse jeito. Sem recursos para a Polícia Civil, sem recursos para a Polícia Militar, se bem que eu acredito que a Polícia Militar acaba tendo um maior aporte, justamente pela questão da visibilidade, e nós perdidos no meio dessa guerra, como sapos sendo cozidos lentamente, nos acostumando com essas coisas. Nós estamos nos acostumando com o fato das pessoas estarem sendo mortas na rua, por qualquer motivo ou sem motivo, pela famosa bala perdida, que é na realidade uma bala muito infelizmente achada por alguém. Eu agradeço o tempo, perdão se eu passei do tempo, e se algum dos senhores quiser fazer alguma pergunta, estou à inteira disposição. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Meu caro amigo Antônio Raiol, sempre brilhante. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.